Revisão no plano diretor de Aracaju avança depois de 20 anos. Entidades criticam falta de participação popular. No quadro Giro Brasil, vamos mostrar um grupo de idosos que há 45 anos se reúne diariamente para praticar atividades físicas em Salvador. Nesta edição, você também vai conhecer a Aju, a primeira tubarão-lixa nascida em cativeiro em Sergipe. Essas e outras informações você confere agora no Repórter Contexto. Olá! Está começando a 22ª edição do Repórter Contexto, telejornal laboratório do curso de jornalismo da Universidade Federal de Sergipe. Vamos começar falando sobre o projeto Bichos no Campus. A iniciativa, criada por alunos do campus São Cristóvão, atua no cuidado aos animais domésticos vítimas do abandono. A reportagem é de Lilian Dias. No coração da Universidade Federal de Sergipe, aqui em São Cristóvão, pulsa um projeto de solidariedade que transcende os limites da academia, Projeto Bicho no Campus. Essa é uma iniciativa voluntária que promove o cuidado e alimentação dos animais de rua que encontram refúgio nos amplos espaços da universidade. Atualmente, estudantes, funcionários da universidade e até moradores do Rosaelze participam do projeto. As funções vão desde arrecadação de doação até alimentação dos animais no local. Recentemente, a extensão da UFES passou a colaborar com a iniciativa voluntária por meio de um projeto coordenado pelo NGA, Núcleo de Gestão Ambiental. Atualmente, o Departamento de Gestão Ambiental conta com 3 tratadores de animais que auxiliam a gente nos tratos diários, principalmente a alimentação e fornecimento de água. E esses tratadores também auxiliam a gente na medicação de alguns animais doentes, né? Coisas simples que não se dá para fazer, que dá para fazer sem uma assistência técnica especializada do veterinário, né? Por exemplo. A gente conta com uma parceria do Hospital Veterinário e de voluntários, né? No dia a dia aqui do campus. Para participar do projeto é muito simples. Qualquer pessoa que tenha disponibilidade e afeto pelos animais podem se voluntariar. Quanto mais pessoas puderem ajudar, com pouco, com lá temporário, qualquer coisa, ração, fica mais fácil para a gente conseguir desenvolver esse trabalho, porque sozinho, de fato, não tem como a gente pegar todos os gatos e às vezes os cachorros que chegam aqui também. Eu acho que a gente está com cerca de uns 400 gatos hoje no campus, então assim, é muita coisa para pouco voluntário. Então, realmente, dá para entrar em contato com a gente. Às vezes tem pessoas até que entram em contato com a gente, podem ajudar e a gente faz o papel de conseguir um desconto, alguma coisa, mas tem muitas pessoas que fazem isso, de falar com a gente dá assistência e eles tratam e depois a gente faz a adoção. A gente está sem um número, mas tem o Instagram que é @bichonocampus. A maior parte dos estudantes envolvidos são do curso de saúde animal. Esse é o caso de Ana Gabriela, estudante de medicina veterinária que atua como voluntária desde o início do curso. Assim que eu entrei aqui na UFES, no curso de medicina veterinária, tinham pessoas que eram da minha turma que já eram voluntárias, então eu decidi participar também, né? E assim, foi um chamado mesmo, sempre quis estar em contato com os animais, né, prestando alguma assistência direta a eles, então isso foi mesmo como se fosse realmente uma forma que eu encontrei de estar mais próxima a eles aqui. O Bicho do Campus, ele me trouxe muita sensação de ajudar mesmo ao próximo sempre, ainda mais os animais, que é uma coisa que eu tenho uma ligação muito forte. Os animais, por vezes abandonados ou vítimas de maus tratos, se encontram em mãos solidárias. Esse é um projeto que garante mais do que o bem-estar dos animais, pois contribui de forma significativa na vida acadêmica de muitos estudantes. No dia 28 de outubro, feriado do servidor público, acontecerá a volta da UFES, uma corrida de rua dentro do campus São Cristóvão. A atividade, promovida pelo Clube de Corrida da UFES, tem o objetivo de promover a interação entre a comunidade acadêmica e incentivar as práticas de atividade física. Se você tem interesse em participar, basta comparecer ao Departamento de Educação Física levando 1 quilo de alimento não perecível. Buracos nas avenidas, crescimento desenfreado, saneamento básico. São muitas as reclamações dos moradores da capital sergipana. Um dos caminhos para mudar essa série de problemas é a revisão do Plano Diretor de Aracaju. A questão é que depois de 20 anos de discussão, nada saiu do papel. No ano 2000, foi aprovado pela Câmara Municipal o Plano Diretor de Aracaju, que determina as regras de planejamento e gestão urbana. A criação de um plano como esse é obrigatória em cidades com mais de 20 mil habitantes, como instituído pela Lei Federal nº 10.257, conhecida como Estatuto da Cidade.
plano diretor, é importante dizer, né, que é a lei mais importante da cidade. Ela que diz para onde a cidade vai crescer, como a cidade vai crescer, em que área vai ter o quê, se essa área vai ser predominantemente residencial ou industrial, se pode verticalizar, se não pode, quantos andares pode em determinado local da cidade, onde se vai adensar, onde não pode adensar agora porque não tem infraestrutura suficiente. Então é a lei mais importante da cidade e que já está atrasada há muito tempo. De acordo com este estatuto, o plano diretor deve ser atualizado a cada 10 anos, mas em Aracaju isso não acontece há 23 anos. Nesse grande intervalo de tempo, a cidade mudou, se expandiu e se modernizou, porém o planejamento urbano não acompanhou essas mudanças. Na época em que o atual plano foi elaborado, a capital tinha aproximadamente 462 mil habitantes e 35 bairros além da zona de expansão. Em 2022, o número de pessoas ultrapassou 600 mil e 13 novos bairros foram criados sem nenhuma regulamentação atualizada. O integrante do Conselho de Arquitetura de Sergipe, César Henrique Matos, comenta que essa falta de revisão é um problema que afeta o espaço urbano da capital. O plano diretor, construído há 23 anos atrás, ele não condiz com a realidade da cidade, né? Então, a ocupação do espaço urbano, principalmente por empreendimentos imobiliários, né, a partir, né, de critérios e de condições estabelecidos no ano de 2000, é um grande problema. A falta de diretrizes que cubram os novos bairros resulta em sérios problemas para a população. Essa problemática é citada pelo vereador de Aracaju e arquiteto Breno Garibaldi, que usa como exemplo o caso do bairro Jabutiana, criado pouco tempo depois da aprovação do atual plano. Lá, quando foi pensado o plano diretor, não se pensou corretamente a área da Jabutiana do ano 2000. Então, botaram ali como ZAB, zona de adensamento básico, em que você poderia construir até 3 vezes a área do terreno. Então, se construiu muito, se verticalizou, uma área que não tinha infraestrutura para receber. Era uma área que era área de transbordo do Rio Puxim, né, uma área que só tinha uma entrada e uma saída e não tinha equipamentos públicos para poder atender aquela demanda daquela população toda. Se a gente tivesse revisado lá em 2005, com certeza dava para ter, tem alguma coisa de errada aí. Ao longo desses anos, algumas tentativas de revisão foram feitas. A primeira foi em 2005 com o então prefeito Marcelo Deda. A outra foi em 2015 na gestão de João Alves Filho. Em 2018, o prefeito Edivaldo Nogueira deu início a mais uma tentativa de revisão. Para César Matos, o atraso na revisão expõe problemas durante a construção do projeto. Eu diria que o atraso se deve muito ao Poder Executivo, que não conseguiu desenvolver um processo plenamente satisfatório, né? Em alguns casos, o Poder Legislativo também participou com um processo imperfeito também, né? E por isso que a Justiça muitas vezes barrou alguns desses processos de revisão. A atual revisão do plano é liderada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e conta com a participação de servidores de outras pastas. O projeto foi divulgado apenas em agosto de 2021, através de audiências públicas e no site da Prefeitura. Apesar de terem aberto uma consulta pública para participação popular no processo, ela não é suficiente, como explica o vereador Garibaldi. Acho que Aracaju é muito grande, o Aracaju tem 602 mil habitantes pelo último censo, né? Então a gente está falando de apenas 8 audiências, que de fato foram 7, mas as contribuições online, que também é válido, não dá para dizer que não, mas não chega em muitos locais, né? Em muitos locais de Aracaju. Eu acho que a gente deveria concentrar essas audiências públicas, principalmente nesses locais onde a população não tem acesso à internet, não tem tanto acesso a essa informação. Aí sim precisa mesmo dessas audiências mais presencial e precisa ser intensificado nessa região. Nessas discussões, o meio ambiente ganha destaque. Para muitas entidades ambientalistas e que lutam em defesa do direito à cidade, essa atualização do plano diretor também deixa a desejar nas questões de preservação ambiental. Aracaju tem uma área territorial muito pequena, parece grande, ela só é muito adensada, mas não é, a área geográfica dela é pequena, então é preciso aproveitar ao máximo do que ainda resta de meio ambiente, de flora, de fauna, de lagoas, de dunas, de manguezal, para preservar isso para o bem da cidade e para o bem das futuras gerações. E além do mais, Aracaju, ao invés de derrubar árvores, como tem sido a prática nos últimos anos, Aracaju precisa plantar mais árvores, não só nas vias públicas, praças, ruas,
avenidas, mas também incentivar a população a ter no seu quintal, no seu jardim, árvores. A revisão também não dá conta de solucionar alguns problemas que a cidade enfrenta, como a questão das taxas de permeabilidade do solo. O coordenador do Fórum em Defesa da Grande Aracaju, José Firmo, explica que a impermeabilização do solo impacta a absorção da água da chuva, causando alagamentos. À medida que todo mundo praticamente permeabiliza o seu solo, as águas elas vão correr para a rua. E as inundações acontecem com mais frequência, as redes pluviais não dão conta, principalmente quando a maré está cheia. Então, são vários problemas que a Aracaju enfrenta, não tendo um plano diretor atualizado, não tendo um plano diretor que seja mais justo para a maioria da população. Nós procuramos a Prefeitura de Aracaju para comentar a reportagem. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura afirmou que só irá se manifestar sobre o plano diretor após uma decisão da Justiça Federal sobre o tema. A violência psicológica contra as mulheres foi considerada crime em 2021. Ameaças, humilhações e insultos são alguns dos principais sinais de violência. Ainda assim, muitas vítimas têm dificuldade de identificar situações de abuso. Acompanhe na reportagem de Thaís Santa Rosa. A violência contra a mulher é um problema de saúde pública e social. A Lei Maria da Penha, de 2006, representou um avanço ao criminalizar todas as formas de violência contra as mulheres, fornecendo apoio legal, medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência. Mas foi apenas em 2021 que a violência psicológica foi incluída no Código Penal brasileiro, com pena prevista de 6 meses a 2 anos de reclusão e multa. Isso marcou um passo importante no combate a todas as formas de violência de gênero. Antes, a violência psicológica ela era prevista já na Lei Maria da Penha, 11.340, de 2006, e ela englobava todas as violências praticadas contra a mulher, em todos os âmbitos, desde as violências de cunho contra a honra, as violências de natureza sexual, as violências patrimoniais, bem como essa violência psicológica, só que ela não era especificada como um crime. Ela era abrangida, né? Ela era um gênero que abrangia todas as violências praticadas. Então o legislador achou por bem criminalizar, tipificar de forma específica a violência psicológica. Alguns sinais podem ajudar a identificar situações de agressões, como mentiras frequentes, manipulação, insultos e perseguições. Esses são indicativos que merecem atenção. Inicialmente, eu era uma pessoa que era ativamente em rede social, aí ele começou a me tirar. Eu era uma pessoa que sempre eu tive educação de dar bom dia, boa tarde, boa noite. Ele começou a tirar também. Ele começou a me ofender. Ele falava que isso era coisas de mulheres que eu não posso nem citar o nome. E aí foi acabando com minha essência. Eu fui me anulando. Fora a pressão psicológica que ele me causava por mensagem. Tipo, se você não me atender agora, eu vou fazer isso. Se você não atender a videochamada agora, eu vou aí no seu trabalho, eu vou aí na sua casa. Então eu vivia sob pressão psicológica o tempo todo. Ao sofrer a violência psicológica, as vítimas questionam suas próprias convicções, diminuindo sua autoconfiança. Dados recentes do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022 revelam que no ano de 2021, em Sergipe, 161 casos de violência psicológica contra as mulheres foram registrados. Já em 2022, esse número saltou para 398, representando um aumento de 35%. Esses dados alertam a necessidade de proteger e apoiar as vítimas desse tipo de violência invisível. Reconhecer os sinais de violência psicológica é importante para identificar situações de abuso, maus tratos e buscar ajuda profissional. O contexto psicológico pode desenvolver transtornos de ansiedade, né? Ou seja, porque a ansiedade está relacionada à indefinição do futuro, como você não sabe o que vai acontecer, então você fica naquela ânsia, naquele medo, né, desse futuro. Pode desenvolver a depressão. Além das delegacias, mulheres vítimas de violência podem buscar ajuda no Centro de Referência de Assistência Social do seu município e em instituições como o Instituto Social Ágata.
Quando a gente começa a conversar sobre o que é violência doméstica, né, elas se deparam assim, né, ficam assustadas e falam: poxa, eu também sofri violência psicológica, então, porque eu tive, eu fui por muitas vezes menosprezada, ou fui tolhida, ou fui chamada de vários nomes pejorativos que não condiziam com a minha identidade. Mulheres atendidas na instituição recebem apoio psicológico e cursos profissionalizantes, como de informática e financeiro. Atitude que auxilia as mulheres a superar traumas e adquirir as habilidades necessárias para entrar no mercado de trabalho, tornando-se independentes. No quadro Giro Brasil, você vai conhecer o Madruga da Barra, um grupo de amigos que há mais de 40 anos se reúne no campus Ondina da Universidade Federal da Bahia para praticar atividades físicas. A Universidade Federal da Bahia acolhe em seus 4 campi milhares de estudantes, professores e funcionários que movimentam os 3 turnos de atividade acadêmica. Mas antes dos primeiros alunos chegarem, quando tudo que se ouve são os sons dos pássaros e o vento nas árvores, há quem ainda aproveite as praças abertas da UFBA. Amigos de longa data, um grupo de idosos se reúne todos os dias a partir das 6 horas da manhã para fazer atividades físicas. Olha, o nosso grupo se reúne há 45 anos. Ele é formado por pessoas que têm assim o cuidado com relação à cultura física, cuidar do seu corpo, cuidar da vida, afinal. Faça chuva ou faça sol, o Grupo Madruga da Barra se reúne no Campus Ondina todas as manhãs há 45 anos. Os encontros costumam acontecer aqui, na Praça das Artes, ou em algum outro lugar coberto do campus. Nós precisamos dizer que nós temos 2 pontos de atividade aqui, né? O ginásio 1, que é esse parada que a gente está aqui, e o ginásio 2, que é de cobertura ali adiante. A gente fica andando naquela cobertura toda, daquela parte dali da universidade, que é coberta. Fazer as atividades na universidade foi a alternativa que o grupo achou para unir o útil ao agradável. É na tranquilidade do campus, antes do período das aulas, que eles encontraram o clima ideal para os exercícios. A segurança, o espaço com oxigênio puro, bem arborizado, vários pontos de caminhadas que você tem aqui, né? A proximidade da morada da gente, aqui quase que todo mundo mora em torno da faculdade. As reuniões matinais do Madruga são uma maneira de garantir saúde por muitos anos. O médico ortopedista Djalma Amorim Júnior conta quais são alguns dos benefícios do exercício físico para garantir o bem-estar na terceira idade. Então, a atividade física vai possibilitar a você ganho de massa muscular, vai possibilitar a você que realize atividades como caminhada, subir e descer escada, pegar peso com moderação, sem dor, com articulação fortalecida e músculos com ganho de massa magra. Para os integrantes, o dia já começa na companhia de grandes amigos. A gente abre o dia com um encontro agradável de pessoas de confiança, totalmente amizade pura. Ele se transformou praticamente numa família. É amizade comigo, a gente fica brincando, um diz uma coisa, outro diz outra, a gente fica sempre conversando. É uma consideração muito grande. Às vezes você tem uma consideração assim, tipo uma família como eles me colheram, entendeu? E assim, na chegada dos primeiros estudantes, o grupo se despede com entusiasmo para começar o dia. Nosso povo é nossa morada. No mundo animal, os repórteres José Artemio e Letícia Belfort foram conhecer uma moradora ilustre do Oceanário de Aracaju, uma das bases do Projeto Tamar aqui em Sergipe. A Aju, primeira tubarão-lixa nascida em cativeiro, tem atraído visitantes de vários lugares do Brasil. Localizada na orla da Atalaia, a instalação do Projeto Tamar existe com o intuito da preservação das criaturas marinhas. Muita gente até acha que por aqui apenas tartarugas recebem os cuidados da equipe. Mas ainda há outros hóspedes ilustres. Foi aqui que nasceu a primeira tubarão-lixa em cativeiro do estado de Sergipe, batizada de Aju. A fundação ela começou lá na década de 80 e até lá, desde esse tempo até hoje, a gente já conseguiu aí reunir bons resultados em relação à conservação das tartarugas marinhas.
O tubarão-lixa, por ser um animal tranquilo, foi muito caçado para a produção de lixas devido à sua estrutura áspera e também para o comércio da sua carne. Essa espécie aqui, né, é importante a gente saber que essa é uma espécie protegida por lei, tá? É uma espécie que ocorre em nosso litoral e é uma espécie que está ameaçada, okay? É uma espécie que precisa da nossa proteção. Então, esse nascimento em si é algo que é muito importante para nós, foi muito comemorado. Primeiro porque essa espécie de tubarão nascer fora do seu habitat natural, é um espaço fechado, controlado, já é algo muito raro, difícil de se acontecer. E até é um indicativo da qualidade, dos parâmetros dos nossos tanques, do nosso espaço. Isso mostra como o nosso manejo está adequado para as necessidades desses animais. Classificados como vulneráveis pelo livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção pela ICMBio, as últimas espécimes de tubarão-lixa a chegarem em Aracaju chegaram em 2020, vindos da Praia do Forte, na Bahia. E ela nos ajuda aqui a reunir informações sobre ela, tá? Informações sobre o ciclo de vida. E quanto mais informações nós temos, melhor nós conseguimos protegê-las. E agora se tornou uma das grandes atrações do oceanário da capital. A espécime ficará no oceanário para estudos de preservação e biologia marinha. Também ficou com vontade de conhecer essa fofura? O Oceanário de Aracaju fica aberto das terças aos domingos, das 10 da manhã até às 5 da tarde, na Orla da Atalaia. O Repórter Contexto vai ficando por aqui. Para conferir as edições anteriores, acesse o nosso canal no YouTube, LabTele UFES. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!